Meus amigos, estão começando os campeonatos regionais. Estes campeonatos regionais que são um problema para o futebol brasileiro. Há o equilíbrio no campeonato regional somente em São Paulo. Lá o futebol do interior é forte e há mais de uma equipe, há mais de duas equipes grandes. Lá nós temos o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, temos ainda o Santos, que é do interior, mas também pode ser considerado a capital, e há o futebol do interior paulista, que é forte, portanto há o equilíbrio. Saindo de lá, nós encontramos muitas dificuldades, muitas diferenças entre os participantes. Vale para o Rio Grande do Sul, quando a dupla Grenal dispara, para Minas, com o Galo e a Raposa, para o Rio de Janeiro, onde somente o Flamengo é quem está bem à frente. Em o futebol baiano, no norte e nordeste, o futebol baiano é quem se destaca um pouco mais, onde o Bahia e o Vitória estão à frente dos demais. Nos demais estados, não. Nos demais estados, apenas o futebol da capital prevalece e o do interior patina bastante. No futebol catarinense é um equilíbrio, mas o equilíbrio é por baixo. No futebol paranaense se destaca o Atlético e vem o Curitiba e o Paraná bem mais atrás. Portanto, o futebol regional ele é um problema para os clubes, para as federações, ele é um problema para o futebol, porque no futebol regional não se mede a capacidade real das equipes, à exceção de São Paulo, já disse, não se mede. Equipes fazem grandes campeonatos regionais e péssimos campeonatos brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Este é um cuidado necessário. Então, o futebol regional normalmente não serve para que você faça uma aferição da situação de um ou outro jogador ou de uma outra equipe, não. Como é que você vai medir, por exemplo, a capacidade de um goleiro da dupla Grenal jogando o Campeonato Gaúcho? De um goleiro do Campeonato Carioca? De um goleiro de uma equipe mineira? De uma equipe baiana? Não tem como. Porque os goleiros das equipes grandes fazem pouquíssimas intervenções, as defesas a mesma coisa. E os ataques marcam muitos gols. E aí você faz a aferição de uma forma errada, equivocada. Olha, o fulano de tal é o goleador, fez tantos e tantos gols. Dispara na artilharia, mas jogou contra adversários fracos. Então é necessário que se encontre com urgência uma alternativa séria para resolver isso. Com compreensão dos clubes grandes e compreensão dos pequenos. Mas se procure uma solução, não se tente alternativas, paliativos, não. Preciso pensar, quem sabe, olha, os grandes entram somente no final, os grandes participam de uma outra forma, fazem apenas jogos decisivos, os pequenos participam de fases classificatórias, enfim. Ah, mas você está classificando grande ou pequeno, você está fazendo uma separação. Não é separação, é a realidade do futebol. O romantismo do futebol já acabou. O futebol hoje é negócio. E é um negócio tão grande que nesta temporada, neste início da temporada de 2020, não houve grandes contratações. Não houve grandes contratações. E o dinheiro continua circulando entre os mesmos, perceberam? O dinheiro no futebol, ele circula entre os mesmos, entre os grandes, entre os empresários, entre as federações e com a CBF. É isso. Se sai daí, falta dinheiro no futebol. Um abraço.